Pronto. Ah, boa tarde. Deu tudo certo? Pô, Tá ouvindo bem? tudo bem, estou ouvindo bem, Adriana. Vou Bom, vamos passar o... começar pontualmente às 17 horas. Já tem o pessoal tá aí, né? Boa tarde a todos. Vou começar aí agradecendo ao convite de Léo Camelo, um amigo da gente, né? Nosso futuro presidente da ATP. Agradecer também, aproveitar a oportunidade para agradecer um outro convite que foi feito por Léo, né? Para que eu pudesse compor a chapa da próxima diretoria da ATP. Assim que isso tudo acabar, a gente vai realizar as eleições que tiveram que ser adiadas. Agradeço a você, Leonardo, por ter aceitado esse convite aí, gentilmente, para dividir um pouquinho da sua experiência, dos advogados trabalhistas que vão participar aí já lhe conhecem, conhecem o seu escritório, mas para os que ainda não conhecem, doutor Leonardo é um advogado aqui, referência na área trabalhista, tem um escritório já muito conceituado e aceitou aí trocar essa experiência com a gente, dividir um pouquinho aí de como é que está sendo esse dia a dia dele pós-pandemia. Então, eu não consegui colocar o tema aqui porque ele é grande e ia ficar cobrindo as mensagens. Mas hoje aqui a gente vai falar, eu coloquei aqui, mas deixa sem estar fixo mesmo. O tema de hoje é os novos desafios nas relações trabalhistas profissionais, perspectivas para o futuro da advocacia trabalhista empresarial. Leonardo, eu queria que você começasse aí se apresentando, né, para quem não lhe conhece, e já vou antecipar a primeira pergunta, né? Gostaria que você também, depois de se apresentar, falasse um pouquinho de como foi sentido lá no seu escritório, na sua vida, os primeiros impactos aí profissionais por conta dessa pandemia. Boa tarde a todos, Adriana, boa tarde, um prazer estar aqui trocando ideia com você. Vamos tentar fazer disso aqui uma experiência enriquecedora para todos, inclusive para mim. Também estou aqui para aprender com as perguntas, também com a sua experiência, que comanda um grande escritório em Pernambuco, na verdade, uma banca nacional, e tem tudo a ver com o nosso tema. Bom, agradecer a Camelo também, né, pelo convite, não podia deixar de forma alguma faltar, e tenho visto as diversas lives da ATP, muito democráticas, assim, a gente tá com um espectro de temas bem interessantes, é realmente um trabalho louvável e muito bem-vindo, né, amplo na advocacia, abarcando todos as subdivisões que a gente tem, né, internamente, divisões no sentido de caminhos de trabalho. Então, fica de parabéns à ATP, eu acho que esse é o caminho certo. Mas vamos lá, vou tentar começar respondendo a sua pergunta. Adriana, eu acho que a última vez que a gente vivenciou alguma coisa parecida do ponto de vista de interferência na advocacia foi quando surgiu o PJE, né? Uma mudança completa de paradigma. Antes disso, a gente tinha vivenciado lá a mudança da máquina de escrever para o computador, mas veja que essas duas mudanças foram mudanças lentas, né, paulatinas. O PJE nós tivemos diversos treinamentos, né, só não se habilitou quem não quis, só não conseguiu, né, interagir com a ferramenta quem não queria, e porque a gente tinha tutoriais, vídeos, treinamentos, a OAB, o próprio TRT nesse sentido. E agora a gente foi jogado, eu costumo dizer, a gente entrou nesse cenário a fórceps, né? De um dia para a noite, né? É assim, vai ser e tem que se adaptar. E é um cenário muito desafiante. Eu costumo dizer que as mudanças, os impactos em relação a essa nova realidade, elas se subdividem em três categorias, né? Impactos internos, ou seja, a relação do escritório com a respectiva equipe, funcionários, sócios, associados, a questão do uso da informática internamente, tem vários itens aí, a gente pode esmiuçar um pouco melhor adiante. Os impactos com o cliente, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, não conheço um escritório que não teve um impacto financeiro forte. Não estou falando de qualquer impacto, estou falando de impacto financeiro forte, né? Clientes sem pagar, alguns renegociando honorários, reduzindo, alguns reduzindo por um determinado prazo, outros indefinidamente,
né? Outros indefinidamente, no sentido de que pretendem retomar, né? Mas a gente não sabe se vai ter uma retomada ou não. E um terceiro espectro seria a relação dos escritórios, e aí não se aplica só apenas ao escritório corporativo empresarial, com o judiciário, né? A gente teve essa mudança completa, a questão das audiências, um atropelamento legal completo do rito. Claro que era interesse da categoria continuar trabalhando, tanto advogados de empregado, que precisam ali do moído, como se chama no dia a dia, para poder ter sua rotina, quanto de empresas que muitas vezes faturam por ato, e se não faturam por ato, faturam por partido, e se a coisa não estiver girando, o cliente não vai querer pagar naquele mês específico. Então, esse impacto foi geral, né? Foi geral. E a gente teve que se adaptar, né, aos recursos informáticos, enfim, eu acho que está todo mundo sentindo, é um momento em que está todo mundo meio zonzo ainda, né? Ninguém sabe exatamente o que ocorrerá para efeito de futuro, desconfio de muita coisa, mas não tenho certeza de nada, posso dizer assim, mas algumas coisas a gente já consegue realmente antever e certamente a partir do momento em que tudo retomar a aspas, normalidade, né, o famoso novo normal, como vem sendo chamado, certamente esse novo normal não será igual ao que ocorreu antes, né, da pandemia, o que ocorria antes da pandemia. A realidade muda, e muda nesses três aspectos: relações internas, relações com os clientes e relações com o judiciário. E estou às ordens aí para a gente poder esmiuçar isso. Joia. Eu queria, na verdade, esmiuçar, né, a gente falar um pouquinho aí de como é que está essa situação, porque eu acredito, assim como todos os outros, toda a sua equipe, deve estar trabalhando em home office, né? Então, assim, o cliente diz que busca uma renegociação, alegando que a gente vai ter um custo menor, mas na verdade a gente sabe que não, que a nossa estrutura física ela não se desfez, ela está lá aguardando só as pessoas poderem voltar, né? Então pode diminuir pouca coisa, mas a estrutura está lá montada. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho aí de como os clientes procurando renegociar por algum determinados meses ou alegando que não tem audiência, enfim, o que é que tem acontecido assim na tua rotina, na tua realidade? Em relação aos nossos clientes, eu fiz questão de elaborar, desde o primeiro mês, né, no início da pandemia, um relatório para cada um deles. E agora, com esse início de retorno, a gente fez um novo relatório demonstrando que, não obstante as audiências estivessem suspensas, né, ou pelo menos estiveram durante um bom período, houve um aumento da ordem de 30% a 40% da produtividade por parte dos magistrados. Então, aquelas sentenças atrasadas, né, os processos conclusos, todos passaram a ter andamento, até porque o tribunal, a gente sabe, vinha cobrando isso muito fortemente dos magistrados. Então, do ponto de vista da rotina, apesar das audiências não estarem ocorrendo, a gente passou a ter uma substituição pela quantidade, aumento quantitativo de prazo na ordem de 30% a 40%. Isso mensurado, né, estatisticamente. Essa foi a nova realidade. Com o retorno das audiências, durante um período que isso ocorreu, a gente passou a ter um trabalho superior ao que existia, inclusive em outro momento. O cliente até entende isso, Adriana. Ele até compreende, ele percebe, porque ele está recebendo ali as notificações, sentença, pedido de depósito recursal, né? Mas o problema é a crise econômica, né? A redução de honorários ela não se pauta exclusivamente, em alguns casos sim, mas não exclusivamente só numa hipotética redução do trabalho que não houve na prática. Ela vem se pautando na impossibilidade dos clientes de arcarem, né, com aqueles compromissos. E, por outro lado, a gente vem tendo uma série de demandas inovadoras, né, liberação do FGTS, por equiparação à lei do FGTS, alguns incisos, estado de calamidade decorrente de acidente público, liminares requerendo pagamento de insalubridade para empresas que continuaram trabalhando, né, determinadas instituições que continuaram trabalhando, e aí pedidos coletivos de salubridade, o aparecimento de demandas trazendo a questão de doenças ocupacionais, né, decorrentes do trabalho. Aí eu toco no tema que você levantou a bola aí,
que é a questão do home office, né? Eu advogo para algumas empresas da área de informática, de TI, e o home office sempre foi uma ferramenta muito forte, né? Inclusive, a gente já negociou com o sindicato da categoria diversas situações onde é interesse da própria empresa que quem vá para home office passe por um treinamento, entenda o que é home office, saiba que você precisa se aprontar para trabalhar no home office, né? Da roupa que você vai usar, né? Até a reserva do seu local, dentro da sua residência, um estudo prévio feito por um psicólogo, por um assistente social, verificando se você tem condições de trabalhar no regime de home office, porque ele é um regime que para determinadas pessoas ele não é recomendável, pessoas que têm propensão à depressão ou que já tiveram quadros depressivos, pessoas que têm uma unidade familiar muito grande, pessoas que não têm uma relação interna familiar equilibrada. O home office pode ser uma grande pegadinha. É verdade que para a maioria das pessoas é uma boa experiência. Mas eu estava dizendo que na área de TI isso é super comum. Mas essa migração sempre foi feita teste, né, essas visitas da psicóloga, da assistente social. Então, isso é o ideal. A gente trabalhava dentro dessa realidade. De uma hora para outra, eu me vi tendo que adotar o home office dentro do meu escritório, sem poder fazer nada disso, né? Contrário senso a todas as recomendações que a gente dava para os clientes. E as pessoas tiveram que aprender a FOSPES. No meu caso, por exemplo, o home office rodou muito bem. Rodou muito bem. A equipe muito comprometida, e conseguiu dar conta da demanda de trabalho. Agora você aumenta o seu padrão de gestão, né? Porque a pessoa não está ali do seu lado para você, né, cobrar, para você perguntar, você tem que ter um nível de controle muito maior. E aí, esse é um novo passo. Isso é outra coisa que a gente teve que aprender a FOSPES. Passar de... Para poder trabalhar com a equipe nessa situação. Exatamente. Passar de um nível de cobrança, de controle que você tinha para um outro nível, também de uma hora para outra. Então, essas foram assim, situações bem marcantes em relação a essa mudança. Entendi. Só pegando o gancho aí na questão do home office, da doença ocupacional, da depressão, ela, na verdade, pode servir para os dois lados, né? É ruim para quem não tem, né, essa doença de repente, mas é bom para quem, de repente, está sofrendo um assédio, né, no local de trabalho. Então, deve estar achando maravilhoso trabalhar em home office. Acredito que não queira mais estar, né, a trabalhar no local de Para presença. alguns ela é boa, né? Seja porque ela está fugindo de um local que ela não gosta, seja porque ela se adapta melhor ao regime de home office. Mas isso é muito pessoal, isso é muito particular, né? E a gente teve simplesmente agora uma migração, independentemente de qualquer coisa, forçada, né? Por conta da questão da suspensão dos trabalhos no ambiente profissional. Mas, assim, a questão do home office, veja como ela impacta a nossa realidade. A gente sabe que tem muitos escritórios que têm advogados associados e exigem exclusividade desses advogados, né? Não é, por exemplo, o meu caso aqui, mas existem escritórios que exigem essa exclusividade. Com home office, você passa a não ter controle nenhum sobre essa situação. O profissional ele pode produzir para um outro escritório. Normalmente a produção não é ele que assina, na maioria dos casos, né? A assinatura vai em nome de uma pessoa ali, fica concentrada por conta do controle das publicações, e permite essa questão do múltiplo trabalho, né? Para vários tomadores. Quando você tinha uma situação ali no mesmo ambiente de trabalho, isso era bem mais difícil, né? Se o cara quisesse fazer alguma coisa, ele teria que fazer à noite em casa, final de semana, mas essa é uma nova realidade. Essa realidade atual também, Adriana, impacta uma coisa muito interessante, é a questão dos correspondentes. Eu vejo hoje o trabalho dos correspondentes prejudicado, né? Eles vão trabalhar menos do que trabalhavam, porque as audiências telepresenciais elas vieram para ficar, não tenho dúvida. Se não as instruções, que são audiências que realmente demandam, na minha análise, uma presença física, né, sob pena de quebra de vários princípios, mas as iniciais e as razões finais e as cartas precatórias, elas vão vir para ficar. Eu conversava com um magistrado certa feita do TST, e há um ano e meio atrás, ele me dizia que em 5 anos os advogados fariam audiências do seu escritório. Eu vi aquilo ali como algo possível, claro, mas ficava me perguntando, né, como é que isso vai ser possível, como é que isso vai ocorrer? E de uma hora para outra a gente teve que aprender isso, né, na marra.
E quase por pouco, se não fosse a mudança do parâmetro do CNJ, e não obstante a insistência do TST, né, a gente teria que estar tratando dentro do escritório de múltiplas audiências por dia, né? Imagina um escritório como o seu, ter dias que deve ter 50 ou mais audiências. Como é que você vai fazer 50 nichos dentro do escritório ali? Eu aqui, pegando um dia pesado, eu vou ter 20 audiências. Eu não tenho 20 espaços para colocar essas pessoas aqui dentro, E né? numa dessa, né, de pandemia, você não tem como estar Sim, sim. com as Eu, do distanciamento social, é uma coisa que eu achei essa postura do TST completamente esdrúxula. tá, Uma absoluta ausência de preocupação com a saúde do advogado, jogou a responsabilidade no colo da advocacia, né? A verdade é essa. Felizmente o CNJ brecou, né? Hoje em dia baixa o peticionamento dizendo que você não tem condição, mas a ideia inicial não era essa, né? Era manter um judiciário ativo, uma resposta, né, às demandas, esquecendo-se que a gente já tem o judiciário estrangulado, né, e que não vão ser, infelizmente, 2, 3, 4, 5 meses que vai resolver o problema do judiciário ou que vai colocar o judiciário numa condição pior. Mas eu trabalho menos, a gente ainda tem um certo ritmo, as coisas andam, fluem, mas o cível está colapsado, né, há décadas. Há décadas. Ninguém nunca se preocupou com isso. E de uma hora para outra, assume-se o discurso de que se não, as audiências não começarem a ocorrer de uma hora para outra, né, o judiciário vai colapsar, a prestação judicial não vai ser entregue. Paciência, tem problemas que não têm solução, e esse era um deles. verdade. E não Ô, Léo, fomos nós que criamos, né? E não fomos nós que criamos esse problema. situação que ninguém, né, buscou de forma alguma. Falou esse mencionou os correspondentes, né? Na sua ótica, assim, o que é que você acha que vai acontecer com os correspondentes? Quais seriam as alternativas assim que eles têm para o futuro, né? Com a realidade aí de audiência virtual? O que é que você acha? As grandes bancas, elas têm a correspondência em função da necessidade do exercício de determinadas ações, atitudes, né, diligências em loco. Esse é um fato. Acredito eu que as audiências iniciais e as razões finais, essas audiências tendem a permanecer pela via virtual. O que acontece hoje em algumas salas de audiência, você chega ali, o juiz não está lá dentro despachando, tem um assessor, ele vai fazendo a inicial, se houver algum incidente chama o juiz. Isso vai acontecer de forma inversa, o juiz vai estar na sala fazendo as instruções e o assessor vai estar lá dentro fazendo via remota, né, essas audiências, inclusive oitiva por precatória. Há uma necessidade de uma adaptação legislativa, é verdade, né, para que a gente não tenha nenhuma situação de nulidade nesse sentido, mas essa é uma experiência que já era permitida, né, pela Lei de Execuções Penais. A Justiça Federal fazia muito frequentemente, eu me lembro de certa oportunidade, eu fui como testemunha num processo, eu tinha sido procurador do Conselho Regional de Enfermagem e existia uma ação antiga do Conselho, eu fui, cheguei no balcão da Justiça Federal e disse, olha, eu vim para uma audiência aqui, tal horário, vem, cara, o serventuário me pegou, me levou para uma sala e disse, sente aqui. E eu fiquei esperando chegar alguém, né? Para me vir uma televisão lá. Quando deu o horário da audiência, a televisão ligou, estava lá em Caruaru. O juiz, o procurador, né, o defensor público da parte, e a audiência ocorreu quando terminou também. A televisão saiu do ar, né? Eu fiquei meio perdido, eu disse, cadê a ata? Onde é que eu assino? O que é que eu faço? Isso há 3 anos atrás. Mas essa vai ser a nossa realidade. Não estou falando especificamente desse caso da Justiça Federal, eles têm, inclusive financeiramente, um aporte muito interessante, têm condições de ter salas para esse propósito, mas isso veio para ficar. E aí os correspondentes continuarão tendo trabalho, as instruções, né, devem continuar ocorrendo presencialmente, mas haverá uma redução do seu trabalho, assim como ocorreu quando o PJE passou a ser implementado, né? Os correspondentes que iam tirar uma cópia, uma xerox, uma coisa nos processos ali físicos, deixaram de ter esse trabalho. Acho que vai haver cada vez mais uma concentração dos atos, né, na unidade delegadora, né, na sede do escritório que solicita. Não vejo esse como um mercado promissor, não. Existem muitos escritórios aí hoje, é uma pena, que faturam exclusivamente pela correspondência. O Léo, a gente estava falando aí dessa mudança para o home office. A gente lá no escritório, já que você mencionou, realmente é um grande escritório, tem cerca de 800 advogados, né, no Brasil inteiro, e a gente conseguiu em 5 dias colocar todo mundo em home office. Realmente foi assim, uma operação de guerra, parecia que a gente estava literalmente numa guerra.
E, assim, mas o medo que a gente não estava preparado, não sabia se o sistema ia aguentar, se ia ter, né, o link ia ser suficiente para aguentar todo mundo recebendo e-mail, enfim, de forma remota. Lá na sua experiência, assim, da experiência de outros colegas, que eu sei que certamente você deve estar aí trocando constantemente, houve alguma dificuldade nesse sentido? Você teve que fazer alguma mudança, né, de estrutura, assim, para as pessoas poderem trabalhar em home office na sua equipe? A principal mudança, Adriana, foi a mudança na gestão, né? Cada um se adaptou de alguma forma. Eu conheço escritórios que não passaram por home office integral, passaram por regime alternado, né? Ou seja, uma parte da equipe vai um dia, uma parte da equipe vai um outro dia, né? E no dia que eles não vão, evidentemente, trabalham de casa. Agora, aquilo que era feito, aqueles despachos presenciais internos no escritório, isso precisou ser rearrumado, né? Então, reunião pelo Zoom todo final de tarde, todo começo de manhã, né? Essa rotina, essa dinâmica, né, teve que ser implementada. Aqui, hoje, a coisa vem fluindo, né, normalmente, mas no começo, as sócias que eram responsáveis pela coordenação, né, tiveram que implementar essa prática nova. Mas eu vou aproveitar e vou devolver a pergunta. Você com 800 pessoas, né, em cadeia nacional, me fala um pouquinho dessa tua experiência também. Aceitação boa? A aceitação é excelente, as pessoas, na verdade, começaram a questionar até antes da gente tomar a decisão, né? A gente tinha o mesmo receio, a questão de como é que ia a interação mesmo da equipe, né? De coisas que a gente faz de forma presencial, e ficou aí essa dúvida de como é que a gente ia operacionalizar isso, todo mundo à distância. Um segundo ponto aí foi a questão realmente disso, né? De link, porque é um escritório muito grande que a gente trabalha com vários sistemas, então a gente ficou com medo de não realmente de não aguentar e ficar algumas pessoas sem conseguir acessar, sem conseguir trabalhar. Mas graças a Deus, apesar da gente não ter se preparado de forma proposital, tudo fluiu. Com 5 dias estava todo mundo em casa. Até hoje a gente não teve nenhuma intercorrência, não precisou fazer nenhum investimento. O que a gente tinha, né, internamente já foi suficiente. E graças a Deus a gente está aí sem agonia para voltar, porque realmente está tudo fluindo. Eu também, essa semana, nós tivemos uma reunião de sócios aqui, definindo, né, quando seria esse retorno, com essa reabertura do comércio, etc. E a gente indo bem, então não havia a necessidade da urgência, né? Mas é interessante essa experiência aí de vocês de Siqueira Castro, porque aqui a gente também teve o mesmo retorno. Agora, o que eu acho que vai acontecer, Adriana, eu ainda dentro da advocacia eu não vi isso, mas eu acho que vai acontecer, inclusive, com os profissionais mais qualificados, né? Aqueles advogados sênior, né, que eventualmente não são sócios do escritório, mas trabalham ali como elaboradores de tese, etc. Mas isso já vem acontecendo em outros segmentos que eu atuo, principalmente no segmento de informática, que é um segmento altamente especializado, né, onde falta mão de obra, pelo menos em Pernambuco hoje. Isso, entre aspas, é bom porque a gente está trazendo gente de fora. Já teve profissional que disse que não quer voltar ao sistema presencial e que se a empresa só quiser ele trabalhando no sistema presencial, ele vai pedir o desligamento e vai trabalhar em outra empresa. Gente que se adaptou muito bem, né, e que não quer retomar, né, a rotina presencial. Outros, né, vão querer a rotina dupla, né, sentem falta do contato, querem ir, mas não querem ir todo dia, né, querem ir uma vez por semana ou querem ir quando tiverem essa necessidade. A gente vai ter que se preparar para isso, para adaptar. Você não pode perder bons profissionais. Formar um profissional hoje, né, é algo custoso e que demora um certo tempo, principalmente no nosso segmento, que trabalha com a questão, né, intelectual. Lá internamente, a gente criou um comitê home office para avaliar as situações de pessoas que têm familiares, né, com grupo de risco, morando com pessoas que estão inseridas no grupo de risco, para tentar viabilizar realmente esse trabalho de forma mais alongada, né? Mas a gente está vivendo, por conta da situação atual de pandemia, a gente está vivendo uma situação que as pessoas casa trabalhando em home office, mas estão dividindo também o tempo com as tarefas domésticas, com filho, Sim. filho assistindo de forma virtual.
Então é bem complicado, né? Eu acho que depois que passar, isso aí vai ficar mais organizado, né? Para cada um que está trabalhando de forma virtual. Mas por enquanto a rotina é meio complexa, né? Por conta desses problemas. Veja o impacto disso. Você me lembrou agora um exemplo, conversando com um amigo, advogado sindical, advogado de reclamante, e ele me dizia o seguinte: Léo, estava tudo tranquilo na minha rotina, até que as aulas voltaram. E eu só tenho um computador em casa, meu notebook. E agora voltaram essas audiências, né? Começaram as audiências telepresenciais. Como é que eu faço? Porque meu filho precisa, né? Veja como isso impacta, né, no dia a dia. Meu filho quer o computador para fazer acompanhar a aula, eu preciso para fazer a audiência é de manhã, a aula dele também é. Né? É uma realidade nova e muito complexa. Tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. Né? Verdade. A gente está conjecturando algumas situações, mas esse novo normal ainda vai nos trazer muitas surpresas. Vai, com certeza. Mas aí a gente vai se adaptando, né? Dia após dia, eu acho que com o tempo aí que está se passando, as pessoas estão se habituando, né? E aí a gente vai ver aí como é que vai ficar esse home office no futuro, né? E a gente falando aqui de tecnologia, a gente até conversou ontem sobre isso. Como é que a tecnologia, essa nova tecnologia, sistemas que a gente tem utilizado para fazer reunião, como é que isso aí tem ajudado na operacionalização aí desse atendimento aos clientes? Como é que tem sido a receptividade dos teus clientes com relação a essas reuniões virtuais, que não era uma coisa habitual, né, na vida deles e nem na nossa? Isso. Esse é um ganho do momento, né? Esse é um ganho. A gente tinha o costume de fazer sempre a reunião presencial, né? Eu me lembro quando eu comecei a advogar, que eu marcava reunião nos clientes, eu marcava uma reunião às 8, 8h30 e marcava outra em outro cliente 10h30, 11 horas. Eu fazia 2 reuniões por turno. Há muito tempo que eu não faço isso, porque você não consegue prever o trânsito do Recife. É Em verdade. qualquer momento está um caos e você não consegue se deslocar. E depois que eu comecei a chegar atrasado em reunião, por conta de, às vezes você programa uma reunião para 1 hora, ela dura 2, e aí você não consegue chegar na outra. Mas você não tinha uma liberdade, você não ficava muito à vontade para dizer para o seu cliente: vamos fazer uma reunião telepresencial? Isso era, de certa maneira, uma descortesia. O cliente não via isso bem. Ele queria sentar com o advogado dele, ele queria discutir, né? Queria o olho a olho. Hoje, isso entrou na rotina de todo mundo. Né? Isso vai acontecer. Né? Você vai ter 3, 4 reuniões de manhã, 3, 4 reuniões à tarde no seu escritório. Né? E o cliente lá ele vai estar habituado com a ferramenta que antes ele não estava. Se falasse de Zoom antigamente, um conhecia, o outro não conhecia, eu tinha dificuldade, dizia: não, eu prefiro que você venha aqui. Né? Não é mais assim. Você tem clientes, certamente, fora do estado, e você pegava um avião, às vezes, para visitar o cliente. Né? Eu, não raras vezes, fui até São Paulo para ter uma reunião com o cliente de 1 hora. Claro que não era uma reunião trivial, eram reuniões mais importantes, etc. Né? Mas isso vai ser cada vez mais difícil de ocorrer, porque as pessoas introjetaram essa situação no seu dia a dia. Né? Esse é um legado extremamente positivo desse momento. A força, mais uma vez, mas aprendemos, né, que a tecnologia estava aí, e já estava à disposição, nós não usávamos com a frequência devida, os nossos clientes idem, e a partir de agora isso vai ser o dia a dia, isso vai ser a rotina. Eu estava lendo uma pesquisa do CESA, Centro de Estudo de Sociedade de Advogados, e saiu recentemente, eu acho que na semana passada. Eles verificaram que apenas 22% dos escritórios que eram associados usavam Lawtex e Legaltex, ferramentas, né, de controle nesse sentido. E esse índice hoje certamente é muito maior, por conta dessa realidade, por conta da necessidade de adaptação e de você ganhar tempo. Então a pandemia vai deixar, né, além de cabelos mais longos, quilos a mais, pessoas melhores, a pandemia também vai nos deixar determinados ensinamentos práticos, profissionais, que vão passar a fazer parte da nossa vida daqui por diante. E as ferramentas tecnológicas estão nesse sentido.
Como você disse, o olho no olho, a reunião olho no olho, ela é muito importante, né? Ela vai ser realmente insubstituível quando for tratar um assunto mais delicado, né? Mais complexo. Mas a gente pode se reunir a qualquer momento. Eu lembro logo no comecinho do home office, a gente até comentava assim entre os clientes gostaram tanto que assim não tinha mais horário para marcar reunião, tanto fazia ser a partir das 7 da manhã como às 10 da noite, estava ocorrendo assim num ritmo frenético. Depois as coisas, né, foram entrando aí numa rotina mais equilibrada, mas assim realmente foi uma ferramenta e que a gente já tinha, né, que não fazia tanto uso. E hoje em dia realmente é só o que a gente usa. Eu tenho um amigo, Adriano, que ele é dono de um escritório em Brasília, um grande escritório, no Lá Machado, Luiz Antônio. Não sei ao certo a idade de Luiz, mas ele é um cara que absolutamente estabelecido profissionalmente, tem mais do que os seus 70, e ele gosta muito de viajar. Mas sempre foi um conflito para ele viajar e o escritório, né, ele é a figura central. No começo da pandemia, ele estava numa casa de praia que ele tinha adquirido recentemente em São Miguel dos Milagres. E cancelaram os voos, né? Ele foi ficando. Ele está lá há cento e poucos dias. Conversei com ele essa semana. Cento e poucos dias. E comandando o escritório dele, né, da praia. Todo dia faz reunião por live, né? Se adaptou a esses recursos tecnológicos muito rapidamente, é um cara muito inteligente. Né? E disse, Léo, eu descobri que eu consigo, né, comandar meu escritório de onde quer que eu esteja. A gente tinha muito aquela ideia tradicional de que o dono precisava estar dentro, e até uma ideia válida, não estou discutindo isso, eu penso assim, inclusive. Mas existem alternativas, né? Existem outras formas de a gente tentar seguir com a rotina, e isso vai ajudar, né, bastante. Ô, Léo, ontem a gente estava conversando também rapidamente, aí, quando a gente estava definindo os tópicos que a gente ia abordar hoje, e a gente tocou num assunto que eram as novas temáticas, né? De repente que vão surgir ou já estão surgindo aí por conta dessa pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou rapidamente aí de doença ocupacional e tal, mas eu queria que você falasse aí o que é que você enxerga aí. Eu acho que a gente teve, Adriana, uma redução do número de entrantes, né, processos novos na justiça do trabalho, mas mesmo assim já deu para ver naqueles processos que passaram a ser manejados, alguns liminares que a gente recebeu, que vai vir muita coisa aí envolvendo insalubridade por conta da Covid. Esse é um ponto. O outro ponto seria a questão das doenças emocionais, né? Exatamente em função dessa realidade de home office, e aí fica aquela coisa muito vaga, é por conta do home office, é por conta do momento, né? Muita gente está mexida, muita gente está sensível em relação a isso, e eu acho que a gente vai ter aí demandas interessantes. Acho que o seu trabalho, ela passou por uma revolução, né? Eu cheguei, quando eu comecei a advogar, e tinha um advogado, claro que eu não vou citar nome, que as ações dele, as iniciais dele, cada folha cada página era uma cor, porque ele montava a inicial, certo? Às vezes você tinha 3 linhas escritas na página só, mas era ali 10 horas extras, que trabalhava 10, aí o espaçozinho ele colocava de caneta, etc. Né? E aí o reclamante dizia, você quer postular o quê? Insalubridade. Ele pegava a folhinha de insalubridade. Tinha inicial com uma folha, uma página, né? Aquela coisa ali bem simples. Bom, o que é que a gente viu depois da reforma trabalhista? A gente viu um aumento bastante significativo da qualidade das ações. As ações elas estão mais complexas, os advogados estão mais preparados, o direito mudou, né? O direito mudou, deixou de ser um direito meramente trivial. Então a gente já teve essa ferramenta da reforma trabalhista. E até ali se falava em direito do trabalho pós-moderno. Essa era a linguagem da moda na academia. Agora, a gente tem o direito do trabalho pós-Covid. Né? Eu venho chamando dessa forma, porque também trouxe uma revolução nesse sentido. Eu acho que a gente vai discutir teses com muito mais profundidade. Por exemplo, era muito comum
ao haver uma postulação de doença ocupacional em decorrência de aspectos psicológicos inerentes ao home office, a prova é muito difícil para o empregado, né? E era muito comum a negativa por parte do magistrado do deferimento, né, desse pleito. Agora, como todo mundo passou por essa realidade, os próprios magistrados sentiram a dificuldade disso, eu acho que vai ter que ter um aprofundamento um pouco maior. Tanto os advogados de reclamante irão procurar sedimentar melhor seus pleitos, com fundamentações mais robustas, quanto os advogados de empresa também vão se preocupar em contestar melhor, né? Buscando conversar com assistentes técnicos, com médicos do trabalho, né, para entender, verificar a patologia daquele empregado, o histórico familiar, né? Então, assim, eu vejo um nível de aprofundamento muito grande. E as ações coletivas de insalubridade, essas serão certas, né? Os bancos, né, os empregados que trabalharam nesse período, as pessoas que não só as que adquiriram, né, a Covid, mas a exposição, né, já poderia justificar, fundamentar a postulação. Então, as atividades que permaneceram abertas, certamente a gente vai ter aí um número bem razoável. Sem falar na tese, né, do facto príncipes, que várias empresas, né, demitiram, a questão do encerramento das atividades, se a obrigação de pagamento é governamental ou não. Eu, inclusive, me filio à minoria que acha que tá? Mas eu compreendo que a maioria entende que não, mas eu acho que para mim está bem explícito lá no tipo legal, né? E todo esse tipo de discussão. Então a gente vai, acho que durante aí pelo menos uns 12 meses do ano, a gente vai ter uma repetição desses temas de uma forma muito veemente. Muitas empresas fizeram demissões e adotaram essas teses alternativas de pagamento de verbas rescisórias por estratégia, porque não tinham caixa, né? Outras porque realmente acreditavam, e continuam acreditando, e isso vai ser discutido pelo judiciário, né? E essa é a nossa nova realidade. Lembrando que daqui por diante a gente não vai ter um break, a gente não vai ter um dia. A partir de hoje está tudo normal. A partir de hoje ninguém usa máscara, a partir de hoje todo mundo pode se abraçar. A gente vai ter um processo lento e contínuo, né, de aprendizado com essa realidade. Então, as pessoas vão continuar adquirindo Covid, o ambiente de trabalho vai continuar sendo um ambiente que potencialmente nocivo, né, em que pese com a imunização de parte da sociedade, ele já passa a ser um pouco mais seguro, mas o fato de ser mais seguro não significa que é totalmente seguro, né? E esses questionamentos vão vir, com certeza. É interessante porque a gente teve segmentos onde as pessoas estavam praticamente isoladas e houve contaminação. E existiram segmentos onde a atividade continuou plena, né, determinadas indústrias, e o nível de contaminação foi baixíssimo, né? Eu vi uma matéria sobre uma empresa de construção civil de São Paulo, ela com 8 mil funcionários teve 20 contaminados, né? E ela estava trabalhando, trabalha em obra pública, etc. Então, assim, é muito incerto, né? A gente não tem dados em relação à doença, nada é certo, nada, o que é hoje não é amanhã, a OMS diz uma coisa, depois muda, você passa a ter uma certeza, depois não tem, depois volta àquela certeza anterior, né? Então, e o direito vai ter que acompanhar isso. Quantas decisões não serão dadas por magistrados com base na verdade do momento, né? Na verdade do momento. Pegar um exemplo recente, se entendia que quem era assintomático transmitia, né? Aí, a partir de um determinado momento, o assintomático não transmite. Agora já se está dizendo que transmite novamente. Por trás da decisão do magistrado, né, ele tem uma premissa ali. Então, ele vai estudar, vai ver o tema, vai ver o que está sendo dito pela ciência, pela medicina em relação àquele assunto naquele momento e vai tomar aquilo ali como base. Pode a transmissão, não tinha ninguém no ambiente do trabalho com Covid, então o cara pegou lá no ambiente de trabalho, não, mas se o assintomático não transmite, então ele não pegou, né? Mas aí depois descobre-se que transmite, então ele pode ter pego. Isso vai dar, né, direito a uma indenização, né? Enfim, tem muitas variáveis aí. Nossa missão, enquanto advogado de empresa e os próprios advogados, né, de reclamantes também, é uma missão de constante aprendizado. A gente vai ter que estar sempre se atualizando e caminhando paralelamente com os temas inerentes à medicina no que se refere à questão da Covid.
A gente vai ter que aprender aí, né, a conviver com essa nova realidade, inclusive de pleitos, né? Eu estava numa live recentemente de uma juíza aqui da sexta região, e ela falou sobre a questão da doença ocupacional, mas com relação à doença física, né, no trabalho em home office. É uma coisa extremamente complicada, né? Porque como é que o empregador, ele vai fiscalizar o ambiente onde a pessoa reside e está envolvendo as suas atividades, né? Então, realmente, é uma coisa bem complexa aí que a gente vai ter que conviver também, né? Se você, vou citar um exemplo, Adriano. Você pode treinar um empregado para ele trabalhar com a postura adequada, ergométrica, Isso. tá? Mas você não, se ele está no ambiente da empresa, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso se ele não obedece aquelas regras técnicas. Se ele está em casa, você não tem como fiscalizar. Mas alguém poderia dizer, não, mas você tem a possibilidade da Câmara, né, de fiscalizar. Se você faz isso, é invasão de privacidade, né? Porque pode estar passando atrás dele Família. a esposa saindo do banheiro nua, né? Então, assim, se você vai para um lado, você tem uma infração. Se você vai para outro, você tem outra, né? Há quem entenda de uma maneira e quem entenda de outra. Eu acho que, da minha ótica, não cabe de forma alguma a fiscalização no ambiente doméstico, né? Seria efetivamente invasão de privacidade, pelo menos a fiscalização visual, né? Você pode ter a questão de logar a entrada no sistema da empresa, etc., fazer uma live, ponto, tudo bem, ok, isso aí faz parte da dinâmica de trabalho. Mas a fiscalização, digamos, o cara ter a obrigação de manter a câmera ligada, né, para você verificar a postura adequada dele ou não, isso aí foge da realidade, isso aí está fora do mundo do bom senso. Até porque não tem um horário pré-definido, né? Para a gente que é advogado, não tem. A gente trabalha a hora que pode, né? No caso, que se organiza para trabalhar. Não existe uma determinação do horário, então é impossível, né? Cada um está trabalhando num horário diferente, tá combinando com as suas atividades, né, domésticas. A maioria está sem funcionário em casa, não pôde voltar ainda. Enfim, é realmente bem complicado aí, mas eu acho que é uma situação que a gente vai enfrentar em breve. Eu vi também que você colocou lá nos seus tópicos. Aí eu queria perguntar como é que você acha que a nossa advocacia empresarial, o que é que a proatividade, no caso, pode ajudar aí a gente nesse momento, né? O que é que a gente pode fazer aí para tentar alavancar? O que é que acontece? Assim, a gente tem basicamente dois tipos de prestação de serviço, né? O contencioso e o consultivo. Algumas empresas demandam você só no consultivo, algumas só no contencioso, mas a maioria das empresas demanda nos dois segmentos. E o que é que a gente percebe, Adriana? Com essa questão da Covid, né, com a suspensão inicial das audiências, antes de chegar ao grande volume, um aumento significativo de volume das sentenças, dos prazos, etc., os escritórios passaram a serem mais proativos, no sentido de se antecipar e levar ao cliente informações. Era uma forma de o escritório se apresentar, né? Dizer, eu estou aqui, estou do seu lado, estou verificando o que é que está acontecendo, saiu o SMP agora, eu vou te atualizar, você tem que fazer isso, o home office é assim, né? Isso veio também para ficar. O cliente vai se acostumar com isso, né? O cliente ele não vai querer mais indagar o escritório sobre uma alteração legislativa, ele vai querer ser avisado dela, já com a cópiazinha do modelo dele, lá do contrato de prestação de serviço, que em função da nova modalidade, do aditivo do home office, do aditivo de redução de jornada, né? Alguns escritórios já fazem isso, mas quem não fazia vai ter que passar a fazer. E puxando já um outro gancho, quando eu falei alguns escritórios, né, o próprio conceito de escritório vai mudar. O que é um escritório? Sempre você não admitia a existência. Era inadmissível isso, né? O escritório, onde é a sede do escritório? Hoje, pequenos e médios escritórios já pensam em desmobilizar a sua estrutura física. Para que uma estrutura física se eu consigo rodar, se eu consigo funcionar sem a necessidade de estar todo mundo junto? É melhor estar todo mundo junto? Sempre é, claro, mas não é necessário, estritamente necessário. Um escritório pequeno hoje, de 3, 4 advogados, ele não precisa de uma sede. O escritório médio, né, de 15, de 20, ele talvez passe a ser um escritório fisicamente pequeno, né, sem com isso
perder a sua forma de trabalhar. O cliente que fazia questão de ir ao escritório, já há algum tempo não faz. Já há algum tempo não faz. E depois dessa questão da Covid, durante muito tempo, continuará sem fazer. Na verdade, cada vez mais o cliente quer que você vá até ele, né? E agora quer que você tenha ali um acesso remoto, que ele converse com você quando puder. Então, isso vai gerar uma redução de custos. Resta saber se essa redução de custos se reverte para o advogado ou se isso vai ser absorvido pelo mercado. O mercado vai perceber isso, né? Advogados vão propor o seu serviço mais barato que outros, né? E isso vai ser a nova realidade do mercado. Eu acho que as grandes estruturas elas estão fadadas a, com o tempo, serem algo absolutamente obsoleto. Não vai ter mais essa realidade. O conceito de um grande escritório não vai estar no tamanho físico dele, vai estar no serviço que ele faz. E aí, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, Banco Inter, é um dos bancos que mais cresce no país. É um banco que não tem sede, não tem uma agência, né? É um banco completamente virtual. Você abre uma conta, manda comprovante de residência, manda cópia de sua carteira pelo celular tirando foto. Né? Essa é a realidade. Imagine o que há de imobilizado, né, nos bancos com suas agências. Você não tem agência de banco de 50, de 100 metros quadrados, né, 500 metros quadrados, né, 1.000 metros quadrados. São agências muito grandes, custo de aluguel alto, quando não o patrimônio imobilizado. Os escritórios de advocacia vão por esse mesmo caminho. Né? Nós vamos ter escritórios virtuais. Agora, o grande desafio é como dar corpo, como dar sentido de equipe, como dar cara, né, a isso com essa distância. Esse é o grande desafio. Talvez os escritórios passem a alugar um espaço, uma sala de reunião, né, um local para uma vez por semana as pessoas se encontrarem. Para mim, essa vai ser a tendência. Mas o custo das grandes estruturas, ela vai ter que ser consumido, porque senão o mercado já não está bom do ponto de vista de precificação. A gente conversava sobre isso ontem. Eu dormi pensando naquele número que você me disse, viu, Adriana? Né? Realmente é muito... Posso revelar aqui, sem revelar a empresa? Placa público, foi uma licitação. Gente, a Adriana participou de uma licitação que o vencedor ganhou a licitação cobrando a pasta por R$ 1,29. 29 centavos. É inexequível, não tem como trabalhar num contrato, eram 2.000 processos, entendeu? E no estado inteiro, sem reembolso, eu não consigo fazer essa matemática, realmente é muito complicado. Um picolé de má qualidade por mês por processo. É isso aí. É o que a gente... É muito difícil mesmo. Mas aí, finalizando, ó, a gente já falta 10 minutos aí para a live derrubar a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva aí. Seu escritório é físico, vai continuar físico, o meu também, se Deus quiser. Mas eu queria saber como é que você enxerga aí esse retorno, né, das atividades, de forma... Como é que vocês estão pensando nesse retorno às atividades presenciais? Muita saudade do contato, do dia a dia, né, do contato físico. A gente já tinha fazer um trabalho mais específico, uma redação mais elaborada, fazer uma... Tá travando um pouco. Hoje, né, eu quero trabalhar em casa. Isso vai ocorrer naturalmente. Do ponto de vista físico, a gente está tomando várias medidas, né? Copos individuais para cada um, oferta de máscara na recepção para quem esqueceu, para o cliente que vem, né, e de repente chega sem máscara, redobrando os cuidados com asepsia, etc. Né? E na primeira semana de julho, a gente vai estar
com esse retorno aí, né, e esperando, né, para ver os desafios que a advocacia vai nos apresentar. E como eu disse, são muitos, a começar pela precificação dos valores, que estão absolutamente, já estavam bem defasados, uma margem de lucro muito pequena, e a tendência é que isso se reduza. Então, a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que se reinventar. Eu classifico os escritórios empresariais em três segmentos. Você tem o escritório absolutamente de massa, você tem o escritório completamente boutique, né? São poucos, normalmente, pegar uma referência aqui para a gente no país, Estevão Malé, né? Um escritório boutique, quem procura quer o professor Malé, quer aquele trabalho diferenciado e tal. A maioria, eu acho que está nesse meio termo, faz as duas coisas. Atende o quantitativo, né, e faz um trabalho de boutique em processos estratégicos. E aí você tem que, de repente, redescobrir, né, se esse nicho ainda existe. Por exemplo, esse é o meu caso. Mas esse nicho ainda existe, você tem que migrar para um ou para outro. Né? Claro que quando você vai para uma boutique, sua estrutura é bem menor, sua equipe é bem menor. Quando você vai para a massa, sua estrutura é maior. Né? Como é que está hoje essa conta se fechando? Vai ter muita gente se ressignificando, né? Reencontrando a sua vocação. A um determinado momento, eu preciso mudar, não está dando aqui. É o momento de todo mundo reaprender. Né? A gente está, como eu disse, a gente está meio nocauteado. A gente ainda não foi à lona, mas a gente está meio sem entender o que está acontecendo. Agora, estar com os olhos abertos para essa necessidade de mudança é o primeiro passo para que você, ao mudar, você mude bem. Né? Quem tem ideia fixa é louco. Então, você permanecer com uma ideia, não, vai ser assim. Você pode até ter um norte, isso é normal, todos nós temos que ter. Mas a gente tem que estar muito atento. Eu não teria uma receita de bolo, né? Longe de mim, não tenho essa capacidade, nem sou vidente. Mas a única coisa que eu consigo prever é que mudanças significativas virão. Né? Mencionei algumas para você, o profissional que não vai querer voltar internamente, o trabalho misto, a questão dos escritórios que vão deixar de ter estrutura, né? As audiências que vão vir para ficar, telepresenciais, a questão dos correspondentes, a gente mencionou, o aumento dos recursos tecnológicos, o advogado freelancer que vai trabalhar para vários escritórios, né? Tudo isso daí eu acredito que vai ocorrer. Agora, qual é o resultado desse combo? Né? Como é que isso vai impactar no mercado? A gente não tem como saber, vamos ter que pagar para ver e descobrir junto. É isso aí, Léo. Eu queria agradecer demais. Aí nosso tempo está acabando, faltam só 3 minutos para a gente cair aqui do nada, né? Vamos se despedir. Agradecer a presença de todo mundo que conseguiu aí, mesmo nesse horário aí comercial, meio maluco que a gente tá, mas conseguiu acompanhar. Queria agradecer muito a você por ter dividido aí a sua experiência. Foi ótimo, acho que todo mundo aproveitou aí o bate-papo. E vamos marcar outras, né? Porque vai ter muito assunto ainda. Tem aí a votação aí da MP em breve, então tem muita coisa aí. A gente aproveitar esse período para pensar mesmo, né? Se programar, né? Com o cenário que a gente vem aí passando e o que tem pela frente. É isso que a gente tem que fazer. Eu queria que você falasse aí alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo, para a gente se despedir. Não, agradecer aí a paciência, né, de quem acompanhou. Espero que a gente tenha conseguido colocar, no mínimo, dúvidas, né? Já se dizia que a dúvida é o início da sabedoria, então se a gente começar com dúvidas, a gente já consegue ir no caminho do conhecimento. O objetivo era fomentar realmente, né, para mais do que respostas, trazer questionamentos, e espero que a live tenha atendido esse fim. A gente está com muita demanda de live, e trazer alguma coisa nova realmente é difícil. Te parabenizar, Adriana, pelo bate-bola aí, muito legal, fluiu muito bem. Você é uma pessoa muito leve, muito dinâmica e foi super gostoso, né, participar dessa live. Estou esperando você para tomar um café aqui no escritório, assim que isso acabar. Você e Léo Camelo, tá certo? Porque ele também... Para eu salvar a live. Vou salvar, não se preocupe. Ele também está me devendo essa visita, tá? E para a gente continuar trocando ideias. Estou à disposição, eu assumi semana passada a Comissão de Direito do Trabalho, né, no Instituto de Advogados de Pernambuco, e certamente a gente vai fazer muito trabalho aí em conjunto com essa nova gestão da ATP, que já iniciou aí arrebentando e com
com uma dinâmica muito boa, muito forte, e com uma democratização muito grande, né, da temática e das participações. Fico muito feliz e vou estar sempre, sempre, sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu queria aí aproveitar esses minutinhos finais para pedir a quem está assistindo, né, que é advogado trabalhista, que ainda não está inscrito na ATP, que faça, né? A gente precisa fortalecer a nossa associação. A gente precisa estar junto, né, para fortalecer a advocacia trabalhista nesse momento aí tão difícil que a gente vem passando, nem só por conta da pandemia, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo aí dos meses, dos anos. Então, peço a todo mundo aí que se inscreva. E vamos aguardar aí as próximas lives. E, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí em breve. Vou conhecer seu escritório e tomar um cafezinho com você. Muito obrigado, gente. Aí, participou. Leonardo, obrigada mesmo. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado.